O nosso estudo de hoje é a lição 164 do livro Palavra da Vida Eterna. Asseio verbal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalizações rigorosas com vista à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de se tornar de perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carregam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Controlamos o verbo para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Gente, a gente passou 20 anos numa casa espírita que tem como mentor Leopoldo Machado. E Leopoldo Machado, ele falava o seguinte, ele falava que ele não concorda que qualquer instituição religiosa se pareça com câmara mortuária. Ele defende sempre a alegria cristã. Então, excesso de formalidade, né, excesso de rigor às vezes, né? Ele fala, é desnecessário, a gente tem momentos certos para cada atividade. É claro que tem atividade que vai exigir que a gente fique calado, que a gente entre em oração e tal, mas depois terminou, tem um momento para isso, a gente conversar e a gente estar bem à vontade com os nossos amigos, nossos irmãos. É o que defendia Leopoldo Machado. E eu fiquei pensando muito nisso na época. Eu falei, se Leopoldo Machado estivesse vivo hoje? A gente tem hoje os nossos programas de stand-up comedy, muita gente contando piadas, e a gente percebe aqui, fazendo uma crítica, que hoje parece que se valoriza muito mais você falar o palavrão, ou então parece que falar o palavrão se tornou uma coisa bonita. Eu defendo muito os comediantes mais antigos, os comediantes, primeiro, da época aí de Oscarito, Grande Otelo, Anquito, lá na década de 40, de 50, ou depois vindo mais recente, quando pega Ronald Golias, quando pega ali até o mesmo Jô Soares, né, fazendo Faça Amor, Não Faça Guerra, aqueles programas. Eu paro para assistir a Praça da Alegria ainda com o pai do Manuel da Nóbrega. Então o que acontece eu fico pensando no seguinte, ali se tinha preocupação de fazer as pessoas rirem sem explorar assuntos assim que ofendam, era um humor muito refinado, era um humor muito interessante da gente ver. Não se precisava fazer apelo à pornografia, à sensualidade ou falar palavrões de maneira desnecessária. Então eu ainda gosto muito dessa coisa ainda mais inteligente, eu vou usar assim. Porque muitas das vezes o palavrão definitivamente não é inteligente. Pode chocar, não é inteligente. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque eu ficava imaginando, se Leopoldo Machado estivesse encarnado agora, ele ia deixar de participar da vida social? Eu acredito que não, porque a gente tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que fala o homem no mundo. Tudo bem. Eu tenho que viver os prazeres da minha época, tenho que me relacionar com as pessoas e trocar, né,
sentimentos, atitudes aí uns com os outros. Tudo bem. Mas eu ficava pensando, ele com certeza, né, ele participaria, mas filtraria bastante. É o trabalho que a gente deve fazer, a gente filtrar aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena. Então, por exemplo, eu gosto muito de piadas, de comédias, eu gosto muito disso. Mas a gente começar a fazer uma filtragem muito meticulosa, falou o que é preconceituosa aqui, o que está ainda mexendo com valores que a gente levou tanto tempo para chegar a uma emancipação aí de direito, uma luta aí. Aí eu vou fazer piadas pejorativas com mulher, piadas pejorativas com pessoas doentes, piadas pejorativas com relação a racismo, esse tipo de coisa realmente, né, até com relação a homofobia, esse tipo de piada realmente não convém definitivamente. O Emmanuel vem trazer uma comparação para a gente hoje e fala assim, gente, olha só, vamos pensar numa coisa. Vocês estão percebendo que com o passar do tempo, a gente está tendo preocupações de higiene cada vez maiores? As fiscalizações que estão acontecendo nos locais, e hoje principalmente com o advento aí do celular e essas filmagens que a pessoa faz, né? A pessoa entra numa cozinha e filmou, tem barata na cozinha, divulga, aí a pessoa é obrigada a reformar aquilo tudo, enfim, está tendo uma preocupação muito grande com higiene em todos os sentidos, os produtos que estão sendo utilizados hoje. Por quê? Porque a gente quer cada vez o melhor. Será que não vale a pena a gente começar a fazer a comparação que o Emmanuel fez para o uso das palavras? Porque quando a gente está aqui encarnado, a gente vai estar recebendo influências mil e utilizando palavras de todas as maneiras. A gente vai estar realmente vivendo de acordo com o ambiente que a gente está participando, né? E a influência do meio, ela é inegável. A gente sabe que você pode estar recebendo aquela influência toda e pode resistir se você tiver um galardão moral muito grande. Não adianta que trouxer Jesus para qualquer ambiente desse aqui da Terra, ele ainda vai dizer, eu vim para os que estão doentes, não para os que estão sãos, e vai ali participar e ao mesmo tempo ele influenciar para que aquilo não seja daquele jeito. A gente sabe disso, né? Mas a gente sabe também que a gente fica contagiado, contaminado e acaba reproduzindo as palavras, e vale a pena a gente, a partir de agora, ter um controle muito rigoroso sobre, em primeiro lugar, né, o que se faz, o que se escreve, o que se fala, o que se deixa, inclusive, registrado, porque hoje a gente já está conseguindo olhar para frente e ver muitos vídeos registrados, a gente nem sabe como é que vai ser, como é que vai comportar tanta informação, assim, né? Mas cada dia que passa a quantidade de vídeos ela é maior, né? De informações aí que ficam registradas nossas. Então eu fico imaginando se a gente estiver lá do outro lado da vida, já tiver superado essa fase e de repente alguém está ouvindo um momento nosso de explosão emocional e sendo influenciado por aquelas palavras, a gente, meu Deus, como a gente ficaria ali apreensivo, vontade de voltar aqui e apagar o vídeo que deixou ele. Não, esquece isso. Por quê? Porque a palavra maldita ela pode trazer realmente consequências, e o Emmanuel chama atenção para a gente falar, a palavra também ela tem um magnetismo muito grande. Então, se as nossas palavras são agentes de propaganda de sentimentos, o que acontece? Se são respeitáveis, vão trazer pessoas respeitáveis do nosso lado. Se são menos dignas, vão trazer pessoas menos dignas para o nosso lado. Se tiver indisciplina, vai trazer pessoas indisciplinadas. Se for azeda, vão atrair para o meu lado. Então a gente fica, meu Deus, então a minha palavra, inclusive, ela consegue atrair para o meu lado. E é claro que o Emmanuel falou hoje da palavra, não é só a palavra, o pensamento também, né? Mas a palavra é de maneira mais direta. Você olha, eu tive afinidade com aquela pessoa, gostei daquela pessoa, porque ela fala mais ou menos do jeito que eu gosto. E o que é que eu gosto? Eu gosto da coisa agressiva mesmo, eu gosto. E aí você vai atraindo pessoas para o seu lado que vão contribuir para que aquilo se agrave cada vez mais. Definitivamente, vale a pena a gente começar a dar muita atenção a cada palavra que a gente coloca. A gente até sabe que o nosso pensamento, o nosso coração ainda não é 100% afinado com o Evangelho. Virão palavras durante o dia, termos que a gente tem que, mas pelo menos fazer esse controle, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar
suas más inclinações. Que Jesus nos abençoe hoje sempre.